Olá, sejam muito bem-vindos! Estamos agora iniciando a nossa aula de artes. Sou a professora Marta Patrícia e estarei com vocês na aula de hoje. Hoje iniciaremos a aula 5, Revisão e Avaliação. Muito bem, vamos iniciar nossa revisão de hoje. Começaremos trazendo a questão do patrimônio. Revisando aqui patrimônio cultural. No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, é responsável por promover e coordenar o processo de preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro em suas dimensões materiais e imateriais. Aqui a gente pode perceber também que quando falamos do patrimônio cultural, ele vai ser definido como um bem de natureza material ou imaterial. E sim, é algo muito importante dessa identidade social brasileira, trazendo, claro, a questão do artigo que traz o embasamento para trazer todo o significado para reforçar e amparar que todos esses patrimônios, quando a gente traz aquela questão cultural, ele vai estar tratando da questão da expressão, da criação, trazendo esse olhar artístico. Então, eles são colocados como manifestações artístico-culturais. Dessa forma, temos assim um conjunto, né? E esse conjunto de patrimônio pode ser urbano, sítios, históricos, paisagístico, e tudo vai trazendo, claro, esse olhar artístico-cultural. Dessa forma, vamos ver as divisões. O patrimônio imaterial, que são os bens culturais e materiais. Então, eles estão relacionados aos saberes, às habilidades, às práticas e ao modo de ser das pessoas, aquilo que é intangível. Então, lembra que quando a gente fala de patrimônio imaterial, ele não vai ser palpável. E esses conhecimentos enraizados no cotidiano das comunidades, manifestações, músicas, todos os rituais e festas que marcam ali o coletivo, trazendo todo um significado, uma simbologia, muitas vezes sendo prática da vida social. A partir disso, temos como exemplo o samba, o queijo, as festas, capoeira, o frevo, tudo traz o quê? Aquele olhar cotidiano, os rituais, as festas, que marcam sempre aquela localidade. Então, trazendo aqui que esse patrimônio imaterial, ele vai ser marcado por esses saberes. Quando falamos do patrimônio material, vamos estar trazendo um conjunto de bens culturais que já vão ser classificados, tangíveis, palpáveis. E aqui a gente vai ver como bens imóveis, que pode ser também, dentro disso, os bens móveis. Então, o patrimônio material, ele pode ser tanto os bens imóveis quanto os bens móveis. Então, aqui, dentro do patrimônio material, temos a possibilidade de ser algo arqueológico, paisagístico, podendo ser também algo individual, quando falamos de bens imóveis. E desses bens móveis, são as coleções arqueológicas, acervos, documentos, coisas que vão ser catalogadas. Então, trazemos aqui esse bem material em duas subdivisões, os bens imóveis e bens móveis. Partindo disso, vejamos como exemplo Ouro Preto, Olinda, São Luís. O nosso Corcovado do Rio de Janeiro é um grande exemplo disso.
Assim, vamos ver que temos um instituto que ampara. E aqui o IPHAN, que foi criado em 1937, amparando, preservando, protegendo, todos esses patrimônios que vão trazer para a gente uma relevância, assim sendo cuidado pelo IPHAN, e temos aqui como exemplo 14 patrimônios culturais da humanidade, e também são protegidos pela Unesco. Esses que são chamados de tombados, ou seja, eles têm uma proteção. Por exemplo, se acontecer alguma situação de depredação, de precisar ser renovado, de uma pintura, algo nesse sentido, vamos ver que vai ter um cuidado, um amparo, um instituto que vai zelar por aquele lugar. Certo? Vamos avançando. Assim, temos a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, que em 1972 criou a Convenção do Patrimônio Mundial, com o objetivo de promover a preservação dos bens culturais, históricos e naturais da humanidade. A lista possui mais de 1000 localidades espalhadas ao redor do mundo. Vejamos aqui agora esse olhar do patrimônio voltado para o artístico. Então, temos o nosso patrimônio artístico nacional. Aqui vamos ver todas as obras de arte pura ou de arte aplicada, popular ou erudita, nacional ou estrangeira, pertencentes aos poderes públicos, a organismos sociais, a particulares nacionais, a particulares estrangeiros, residentes no Brasil. Então, o patrimônio artístico nacional, ele vai estar trazendo ali todo um significado, não somente para o individual. Então, quando falamos desse simbolismo, de algo que represente esse lado mais brasileiro, mais nacional, trazendo todo o significado do nosso povo, trazendo a nossa cultura, uma coisa que marca muito e que somos reconhecidos lá fora, é o samba. E quando falamos do samba, estamos trazendo o quê? Toda a nossa raiz, toda uma questão histórica. Então, é considerado o quê? O patrimônio artístico nacional. A partir daí, vamos ter também a afunilação, ou seja, vimos aqui o patrimônio de forma geral e estamos chegando para aquilo que é mais junto da gente. Então, vamos trazer agora o nosso patrimônio artístico amazônico. Aqui temos as culturas e as artes dos povos indígenas brasileiros, que fazem parte do patrimônio cultural do Brasil. Esses direitos foram conquistados com muita luta de grupos indígenas, organizações e profissionais que estudam e defendem a valorização desses povos. Então, aqui também teremos uma subdivisão. Vejamos, os bens materiais são aquilo que representa a nossa história cultural e artística, que começa muito antes dos primeiros europeus chegarem ao Brasil. Povos ceramistas que deixaram objetos que foram valiosíssimos, artísticos lindos, cerâmicas, figuras, Então podemos perceber ali as padronagens, coisas enigmáticas, figuras que até hoje é possível encontrarmos nas cerâmicas de Santarém. Os bens imateriais são as diversas maneiras de fazer objetos, de se enfeitar, de cantar, dançar, falar dos povos indígenas. Podem ser considerados bens imateriais tudo aquilo que a gente manifesta, as ações, os ritos, aquilo que passa a ser realizado no nosso cotidiano, aqueles movimentos, as músicas, e tudo isso é bens imateriais. Assim, vamos seguindo o nosso conteúdo. Passamos agora a relembrar sobre a questão do corpo. Quando falamos dessa questão do corpo, vamos começar lembrando que esse corpo é para além da carne, ou seja, ele revela muito de você.
Então, aqui a gente traz a compreensão de que o corpo é o inconsciente visível, aquilo que muitas das vezes eu posso me calar, as minhas palavras não falam, mas o meu corpo age, entrega, revela a cada momento aquilo que realmente somos. Então, vamos perceber que no fundo esse corpo, ele está o quê? Revelando toda a nossa vivência, toda a nossa identidade. Por isso ele é o quê? Simbólico, possui todo um sentido e significado. Claro, esse corpo ele possui o quê? A nossa cultura. Tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que veio antes de nós, esse corpo também expressa, retrata e vai demonstrando o que foi aprendido a cada dia. Assim, ao se adquirir um saber, o corpo também exerce uma totalidade acerca do conhecimento, um corpo compreendido como experiência e realidade. Vejamos aqui. Quando falamos de todo um esquema, seguimos que o corpo, ele precisa o quê? Expressar. O corpo precisa manifestar. E quando falamos desse corpo que manifesta, esse corpo que dança, esse corpo que se movimenta, seja em qualquer uma das linguagens, ele vai estar o quê? Vivendo, experienciando. E isso é uma necessidade, é inerente a nós. Assim, o corpo, ele escolhe uma linguagem. Se você muitas das vezes não é muito bom com as palavras, deve haver uma aptidão que você se identifica. Mas, normalmente, o que mais acontece? Em cada gesto, em cada movimento, a sua ação entrega aquilo que no fundo é o que você pensa e não está verbalizando. Então, esse corpo, ele traz sim como forma de linguagem esse movimento. E o movimento é o que nos dá a vida, a existência, aquilo que te traz aquele fôlego. Por quê? Porque quando estamos em movimento, não tem a frase de que a vida é movimento? Então, quando estamos em movimento, estamos vivendo. E esse corpo é um corpo que aprende, é um corpo que possui memória. É aquele corpo em que muitas das vezes é mais sábio do que você imagina. Porque aquilo que você um dia viveu, que talvez não recorde conscientemente, esse corpo vai lembrar, vai trazer a sua memória corporal também, né? E a partir disso percebemos que esse corpo aprende a cada dia, a cada momento. Estamos mudando. E precisamos o quê? De uma relação. Somos seres relacionais que precisamos interagir para nos desenvolver. Assim a gente vai percebendo que esse corpo tem a necessidade de se relacionar, necessidade de interagir. Então, lembra do campo que envolve essa sinesfera que te traz, né, cada movimento que interage com o outro. E as relações, quando eu trago esse movimento para o coletivo, para o social, eu também vou me desenvolvendo. Então, é uma necessidade. Esse corpo se movimenta a partir da sua forma de ver e de enxergar o mundo. Ou seja, pelo corpo eu aprendo e a partir do corpo eu também revelo como eu enxergo tudo ao meu redor. Mas isso não é de hoje. A gente vê isso ao longo do tempo. Vejamos a trajetória. A partir daqui, percebemos que o corpo, desde os primórdios, já traz todo um contexto social e cultural, passando a entender que precisamos o quê? Dessa relação. E vimos que existe ao longo da história a questão da hierarquia, de um corpo que manda sobre outro corpo. E a partir daí vem o quê? A questão da disciplina, da questão regulatória. E muitas das vezes isso está no ambiente social
está na educação, está em tudo ao nosso redor. Um dos exemplos que temos é a questão midiática. E quando falamos desses padrões, estamos construindo e desconstruindo a todo momento. Precisamos estar sempre nos renovando. Assim, vemos que o corpo passa a ser aquilo para além daquilo que é visível. Ele é o movimento, ele é sentido, ele é experienciado. Ou seja um banho de chuva que você toma, seja um dia que você decide fazer algo diferente, esse corpo, ele vai lembrar. E um dia você vai recordar. E as cicatrizes, as marcas, tudo que você viveu, possui uma história, possui uma memória. Então, tudo isso é o quê? Algo social também. Vivemos num coletivo. E um exemplo desse movimento que traz tudo isso e um pouco mais é a dança de salão. Então, como algo, lembra das formas de enxergar esse movimento, das formas de enxergar a dança? Estamos focando aqui no cultural e no social. Então, quando falamos do cultural, estamos falando das manifestações artísticas, E eu trago aqui para além, Então, quando colocamos essa questão do corpo, das artes, da manifestação artística, eu estou falando para algo também além da técnica. Então, traz uma história de um povo, de uma etnia, de uma cultura. E, claro, o social, que é exatamente essa questão do desenvolvimento junto com o outro, essas relações que são construídas e a necessidade que nós temos de nos conectar, de nos sentir pertencentes. Certo? Vamos avançando, então, percebendo aqui que esse corpo, ele traz para si, esse campo todo. E assim, ao trazer a discussão sobre o campo regional, por exemplo, vamos vendo que a dança de salão ela também está presente no Amazonas. Então, tudo isso nos mostra, para além das nossas raízes indígenas, que também é muito forte, tem a influência da dança de salão, que vem desde o descobrimento. E assim vamos vendo que as atividades em grupo, hoje elas trazem essa relação, a sensação de prazer, a cooperação. Tudo isso nos traz o quê? Uma forma de nos sentir pertencentes e, ao mesmo tempo, estar ali crescendo. Então, o senso de união que existe num grupo, quando a gente pode trazer a participação, a prática, e assim vamos percebendo que existe o quê? Uma reciprocidade. Todas essas relações, elas vão acontecendo para o nosso desenvolvimento. E tudo isso passa a construir não somente uma prática corporal, mas uma prática de vida, algo sentido, vivenciado, construído diariamente. Portanto, percebemos que o senso de união entre o grupo em si, pode levar esse participante, o ser, o sujeito, a se sentir valorizado, a essa reciprocidade, a aceitação. E assim ele vai tendo essa questão da inclusão também, que no conjunto ele vai trazendo esse desenvolvimento social, já que somos seres relacionais. Então, para além do mover corporal, vamos nos movendo socialmente e expressando o que somos, sentimos e vivendo no cotidiano. E dessa forma vamos compreendendo que o corpo ele é para além dessa carne. Assim, vamos finalizando a compreensão do nosso conteúdo de hoje.